tarde, Felipe. Muito boa tarde, Ana. Tô tão feliz de você estar aqui com a gente. Obrigada demais. Nós estamos aqui em mais um podcast trazendo pessoas extremamente relevantes para essa jornada e esse dia aqui no Brasil e no mundo. Estamos aqui com o Felipe Guimarães Graça. Eu gosto muito de não falar muito sobre os nossos convidados para que você se apresente por si e cada um vai receber de uma forma e vai desenhar o Felipe lá de lá. E quando a gente se conheceu, foi muito legal conhecer a sua história de vida, né? E aí fez muito sentido você estar onde você está. Então, conta um pouquinho para nós, assim, um pouquinho da sua história. Claro, Ana. Primeiro, muito obrigado. Para mim é um prazer imenso estar aqui no podcast, até por conta de como a gente se conheceu. Eu lembro até hoje da reunião que fizemos por vídeo e tudo mais, de conexão. Bom, eu sou o Felipe Guimarães, nasci e cresci aqui em São Paulo, sou filho do Miguel e da Antônia. Tenho um irmão chamado Micael, mais velho que eu, 5 aninhos só. E é importante eu falar da minha família porque é o que me conecta com o que me trouxe até aqui. Principalmente, eu brinco que minha mãe é apaixonada por plantas, sempre fui cercado dessa temática de natureza e da importância do cuidado com a natureza de uma maneira geral. Aí eu cresço, enfim, estudei minha vida inteira em escola pública e aí no final ali do meu ensino médio eu fico refletindo sobre o que fazer de graduação. E aí me deparo com as temáticas de mudanças climáticas de uma maneira geral na escola, essa coisa de aquecimento global e tudo mais. Vou olhar para profissões que estejam atreladas a esse tema e como que eu posso trazer minha contribuição de alguma forma. E aí é quando eu encontro a tal da gestão ambiental, que de uma maneira em geral é o que me conecta a dois universos que eu sempre gostei muito, tanto o ambiente de inovação corporativa. O ambiente corporativo em si me chamava atenção naquela época, depois você vai aprendendo algumas coisas, você fica mais resistente, mas me chamava bastante atenção. Mas a conexão com essa questão ambiental, mas de uma maneira ampla, assim, né? Que hoje a gente acaba entendendo de outras formas. A gente passou pela sustentabilidade ali, hoje chegamos no ESG, principalmente quando a gente está pensando em mercado financeiro. Mas o cuidado com a natureza foi o que me trouxe a vontade de trabalhar com o tema. E aí, enfim, a gente vai batendo um papo, eu vou contando um pouquinho mais sobre como que eu chego, na onde eu cheguei, o que eu estou fazendo hoje, assim por diante. Muito legal. E na verdade, você fez esse curso de gestão ambiental, mas você acabou indo para o sistema financeiro. Sim. Né? Então, assim, só para vocês entenderem, a gente está trazendo assim, muitas pessoas que sempre foram ESG desde puro de origem, né? Então, é um caso desses daqui que a gente não sabia que a gente chamava ESG, né? Sim. A gente descobriu agora há pouco tempo que essas siglas existiram, colocaram esse nome na gente. Mas então foi isso, você foi para o mercado financeiro e aí, como é que foi essa sinergia ou essa transição ou essa mudança? Qual é a conexão que existe nisso? Foi um processo, assim. O meu primeiro estágio, na verdade, na vida foi um estágio bastante relevante para a minha formação como profissional, porque ele estava atrelado a literalmente o processo de desenvolvimento da PNRS no Brasil, Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eu trabalhava diretamente com a educação em cooperativas. Educação para a formação dos membros da cooperativa para atuar melhor com a gestão financeira, como desenvolver melhor a sua linha de produção, eu ia falar, né? Mas enfim, sua linha ali de reciclagem de uma maneira em geral. E eu já me conectava muito com as companhias. Eu tinha um trabalho que eu buscava recursos com as empresas, até para elas cumprirem com a política nacional, e ia para a cooperativa levando aquele recurso na forma de doação ou qualquer coisa do tipo. E aí, nesse meio do caminho, eu até começo uma outra graduação de marketing, que me ajudou bastante a ter uma visão mais estratégica de mercado, e vou para o mercado financeiro finalmente. E aí, dentro do mercado financeiro, acho que foi um universo que se abriu, assim, que é outro mundo, era outra realidade, de universo de áreas. Eu trabalhei e ainda, enfim, onde estou hoje também sou funcionário do Itaú Unibanco, que é um grande banco de uma maneira em geral, né, um dos principais do Hemisfério Sul, e que me colocaram ali num universo de possibilidades. Eu fui para algumas áreas, mas onde eu passei mais tempo foi dentro do time de sustentabilidade do banco, atendendo uma área super específica, que era... E aí eles já falavam o termo ESG lá por conta dos princípios de responsabilidade, os princípios de investimentos responsáveis da ONU, né, que já traz o termo ESG de um bom tempo.
olhando para investimentos responsáveis e também para a agenda de investimento de impacto, que aí era onde o Felipe se encontrava, literalmente, que era onde me apaixonava, fazia os meus olhos brilharem, que era conseguir levar recursos para negócios que geram impacto socioambiental na sociedade. Só que ainda era um bichinho estranho pro banco de uma maneira geral. A gente está falando de 2018 aproximadamente, não faz muito tempo. Mas de uma maneira em geral, a agenda de impacto no Brasil, ela vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos aproximadamente, mas para alguns setores entender ainda o investimento de uma forma mais paciente, digamos assim, né? Sem aquela gana pelo retorno rápido e grande, né? Ainda estamos em processo, não vou dizer que concluímos ainda estamos em processo de aprendizado. Na pele. Isso. De aprendizado em relação a isso. E isso me abriu diversas possibilidades, porque entender de mercado financeiro me permitiu entender sobre diversos produtos, como auxiliar nesse processo e também enxergar essa transição que vai acontecendo. Tem uma pandemia aqui no meio que ressalta bastante a importância da gente olhar para esses aspectos de impacto. E aí eu tô falando de todo tipo de impacto, né? Todo mundo se voltou para dentro de casa, a gente tem desde impacto na saúde mental, impacto, enfim, até os impactos, não vou chamar de positivos, porque, enfim, existiu uma pandemia ali, mas de você ver a natureza se regenerar em alguns ambientes por conta da ausência da nossa presença como seres humanos atuando ali. Então, dentro do mercado financeiro também começaram a surgir outras regulamentações e também princípios para que as empresas se adequem a um cenário futuro melhor, digamos assim. Então, trabalhar no mercado financeiro me ajudou a expandir os horizontes e enxergar diversos setores e não somente um. Apesar de ser o setor financeiro, você tem uma atuação com diversos setores. Maravilha. Então, na verdade, nós estamos falando de uma pessoa que nasceu e cresceu num ambiente familiar cercado pela natureza. Perfeito. Que depois estudou sobre gestão ambiental, muito baseado no que viveu até lá, que depois foi para um mercado financeiro com uma expertise já de conectar com corporações. Sim. E que depois começou a se apaixonar também por tecnologia e inovação. Perfeitamente. Então agora a gente vai contar que nós estamos aqui no Cubo, aqui em São Paulo, e na verdade nós estamos num andar ISD. E o Felipe foi o responsável por criar esse andar aqui, né? Então, se criar essa vertical ISD, conectando as corporações, né, as startups, as soluções que estão existindo, muito voltadas para tecnologia e inovação, com o mercado corporativo. Conta um pouquinho assim, qual foi o principal desafio, ou como você, com esse olhar todo, né, com tudo isso que eu trouxe aqui, você usou isso como uma estratégia, a gente fala de uma vantagem injusta, né? Para você pensar essas startups que estão aqui hoje para entregar valor para as corporações com os desafios ESG delas. Perfeito. Acho que foi um dos convites mais legais que eu recebi na minha vida, eu confesso. Eu já tinha saído do time de sustentabilidade do banco, eu estava rodando, fui ser trainee do banco, depois fui para outras áreas. E aí, em uma das conversas, conversando com alguns executivos do banco, surgiu a ideia de desenvolver um novo hub dentro do Cubo. Estamos aqui no Cubo Itaú. O Cubo Itaú é um grande hub de inovação, um dos principais da América Latina hoje, e um dos mais relevantes do mundo também. E aí faltava um olhar aqui dentro para ESG, mas isso também surge de uma demanda do próprio Itaú Unibanco, de olhar para a inovação, trazendo uma nova lente para como a gente encontra soluções em ESG. E aí a gente está falando especificamente de alguns temas, a gente está falando de Net Zero, a gente está falando da importância das companhias olharem para o seu Scope 3, como que a gente avança nessa jornada de melhorar esses indicadores. E aí surge essa demanda, poxa, como que a gente vai olhar para a inovação sem falar de startups, e onde seria esse lugar? Sem falar no sentido de não dá para abandonar essa pauta, não dá para a gente deixar de falar de startups. Tem Cubo.
Então, perfeito, vamos juntar o útil ao agradável. O Cubo já estava pronto, o Cubo existe desde 2015, desde 2018 nesse prédio de 3 andares, inclusive. E aí é quando a gente decide formar esse novo hub aqui dentro, com muito intuito e o objetivo de concentrar aqui as melhores soluções ESG do mercado, para que a gente possa apresentá-las de uma maneira mais forte e incisiva para todo o mercado. E é assim, literalmente o que o Cubo faz, o que ele se propõe a fazer, né? Fomenta o empreendedorismo tecnológico e também gerar conexões. Então o objetivo core é conectar essas soluções ESG que estão aqui dentro do Cubo, no formato dessas startups, com as grandes empresas, apresentando para elas, olha, você tem um desafio, sua dor é conhecida, o seu setor sofre por tais e tais dores que nós mapeamos, e aqui dentro do Hub de ESG nós temos essas soluções. E aí começa, esse sempre foi o norte, né, nosso alvo, digamos assim. A gente tem todo um processo de desenvolvimento. O Hub de ESG nasce em junho de 2022, com apenas 6 startups aqui dentro, 6 startups que a gente mapeou dentre as quase 400 do Cubo, quase 400, não, 300 e alguma coisinha naquela época. E aí a gente começa uma jornada de buscar novas soluções e trazer as melhores aqui para dentro do nosso ecossistema. E dentro disso a gente sai em junho do ano passado, de junho de 2022, de 6 startups para hoje com aproximadamente 40 startups aqui dentro. Que bacana. E com um desafio super interessante de cada vez mais receber novas empresas de outros setores e com dores diferentes atreladas à temática de ESG e reconhecendo esse espaço que é, enfim, o 8º andar aqui do prédio do Cubo, inclusive convido a todos para virem conhecer, como uma referência para se encontrar uma solução em ESG. Então, assim, nós temos um papel importante na sociedade de fazer uma curadoria de quem são as startups que estão aqui dentro. 4 Hábitos está conosco. E esse trabalho importante de virar para essas empresas e falarem assim, olha, essas que estão conosco estão chanceladas pelo Cubo, estão aptas a te atender e levar essa solução. E aí a gente começa todo um trabalho voltado em 3 grandes pilares de conexão com startups, mas também geração de conhecimento e também trazer conteúdo relevante para o Cubo. Então alguns eventos, hoje já foram mais de 25 eventos, tá, ao todo, ao longo dessa vida do Hub, trazendo temáticas que tangenciam a jornada ESG. Então, desde eficiência energética, gestão de resíduos sólidos e assim por diante, de uma maneira que as empresas entendam que parte da solução não está só no P&D interno, mas que ela encontra isso através do Open Innovation, através da inovação aberta, buscando isso com uma startup que já está pronta, já tem aquela solução ali quase que plug and play para fazer acontecer. Então, hoje, se me permite, é um baita orgulho estar vendo o Hub ESG como está hoje. Não, mas e assim, eu como consumidora, né, desses conteúdos e participando de tudo isso, eu super valido e também da importância disso. E aí, você me falou uma coisa que é interessante, porque esse educacional não é só para as startups, ou estou enganada, ele é para o mercado corporativo também, né? Perfeito. Porque para a gente, isso é muito antigo. Mas para o grande mercado, né, o ESG, eles levaram um susto mais ou menos sobre isso, né? Qual é a sua percepção ainda sobre essa parte no papel de evangelizar, catequizar, né, as corporações, da importância, da relevância e principalmente assim, a gente precisa fazer isso ágil, né? Estamos no cheque especial há muito tempo, então tem que agir rápido, né? Sim. Nós recebemos, muito engraçado isso, né? Ao longo foi só um ano e 4 meses agora, se eu não me engano, de existência do Hub, e recebemos diferentes tipos de companhias. Nós analisamos no D0 do Hub, a gente estabeleceu a jornada ESG, que nós estudamos 100 empresas, 100 grandes clientes do próprio Itaú Unibanco, e para entender as suas dores em ESG.
Depois que a gente fez esse trabalho, algumas chegaram até organicamente aqui no Cubo, buscando, através desses eventos, se conectar com a temática e entender mais sobre o assunto. E outras a gente foi mais ativo e buscou, dado as dores que a gente acompanhou nessa pesquisa inicial. E aí tem dois mundos, né? Tem desde a companhia que tem uma área de sustentabilidade já muito bem estruturada e que entende as dores, ela já tem tudo isso mapeado e quer buscar, e já tinha entendido que o aspecto ESG e inovação estão super conectadas, vamos para esse caminho, vamos buscar, e por isso chegaram aqui no Cubo. Mas outras tantas que vieram para um evento discutir algum tema específico, a gente fez alguns eventos setoriais, né? Por exemplo, oil e gas, por exemplo, petróleo e gás. E aí, durante o evento, quando ela via a nossa apresentação comentando sobre inovação tecnológica, trazendo as startups para fazer o pitch para essas companhias, ela fala, poxa, é isso. Quero estar nesse barco também, me explica que bicho é esse, que vocês estão chamando de ESG, me explica que é esse risco que está atrelado à perenidade do meu negócio, me explica também esse impacto que eu estou gerando na sociedade, porque sim, pasmem, estamos em 2023, mas ainda temos companhias que não enxergam esse impacto de uma certa maneira. Como que a gente auxilia nesse processo? Como que a gente se conecta para vocês nos auxiliarem nesse processo. E aí é onde entra o charme do que a gente faz aqui no dia a dia. A Ana tem vivido muito isso aqui dentro, que é o lance da conexão. Que é virar e falar assim, olha, vamos por partes, vamos entender quais são as suas dores e tá aqui, essa startup pode te ajudar nesse processo. Então tem esse processo de evangelização também da temática, é uma coisa que os grandes eventos ajudam muito. Estou falando grandes porque a gente tem alguns formatos de eventos aqui no Cubo, né? Tem desde os Demo Days, que é quando as startups se apresentam para essas empresas, até os maiores, que são de grande auditório cheio, mais de 400 lugares, discutindo temas mais amplos em alguns painéis. Esses costumam vir um público mais geral, executivos de empresas, mas com não tanto contato com a temática de ESG, e ali eles aprendem mais sobre o tema. E aí depois nos buscam para fazer um deep dive e falar, poxa, beleza, entendi que tenho pontos a melhorar, o que eu posso fazer? E assim por aquele diante. famoso mineirês, oncotô, proncovô. Exatamente. Muito legal. Isso. E aí eu acho que tem mais um desafio, eu não sei se você valida isso. E aí também é uma parte de provocação. Não é só sobre ESG. De uma forma geral, as corporações também têm muita carência de tecnologia e inovação. Perfeito. Né? E quando a gente fala de inovação, né, a gente tem 3 estágios. Né? A gente tem H1, que é uma questão de melhoria. Né? Depois a gente tem H2, que é uma funcionalidade, ou seja, muda um processo. Mas a gente tem o H3, que é a disrupção. Perfeito. Né? E a gente sabe que nesse processo de uso de inovação, principalmente pelas corporações, porque elas são muito grandes, né? Elas são muito engessadas, processos com muita governança, então elas têm um pouco de dificuldade de ter agilidade dentro dos processos, tem muito risco envolvido, mas a percepção que a gente tem é que a disrupção, ela não houve muito investimento em disrupção pelas corporações. Mas a pergunta que eu te faço é, será que é possível colocar o ESG em prática sem tecnologia disruptiva? Porque é uma mudança muito grande, assim, e principalmente não é só se é possível, mas na velocidade quântica que o mundo está precisando que isso aconteça, essa mudança. Tá bom. Se eu te disser que não é possível, alguns vão ser contrários a mim, mas eu tenho muita tranquilidade nessa trajetória do que eu vim acompanhando, de que precisamos sim de inovação tecnológica e de alto nível, pelo curto prazo que temos, pelo pouco tempo, na verdade, que temos em relação às mudanças climáticas de uma maneira em geral. A gente sabe que os índices de emissões nós não conseguimos reduzir o que precisávamos até hoje. O sonho grande do Acordo de Paris de 1,5 graus já se torna cada vez mais distante, a gente conseguir manter esse até nível. 2030, até 2030, era o que a gente tinha estabelecido. Então, assim, temos 7 anos, no caso, para mudar muitos setores. Quase 6. Quase 6, exato. Estamos falando em novembro de 23 já. Não, hoje. é 7, né? 23, é 7.
isso. E aí a gente tem um desafio muito grande aqui. Sem a disrupção tecnológica, sem a gente olhar para inovações que realmente gerem uma transformação em alguns setores, é muito difícil a gente alcançar esses números. E aí é por isso que as companhias começam a ter, e aí eu tô falando começam, mas já faz um tempo isso, o uso de conexão com startups já vem de muito mais tempo, mas agora falando especificamente de ESG, as empresas começam a utilizar cada vez mais soluções de Green Techs, Clean Techs, como a gente preferir chamar, mas soluções ESG que se conectem às companhias e possam resolver essas demandas que elas têm internamente. E aqui muito de uma lógica de que é aquela comparação, não é difícil falar de inovação em empresa e não chegar na comparação do transatlântico e da lanche. E o jet ski. E o jet ski, o lanche ou o jet ski como uma startup com grande velocidade e o desafio da empresa de manobrar e conseguir contornar ali os seus desafios. O uso de soluções inovadoras que estão construídas dentro das startups é o que permite às empresas acelerarem esse processo. Foi como você disse, né? H1, H2 e H3. Ela pode tentar via H1, tentar buscar algumas soluções assim por diante, desenvolvendo com as suas equipes de P&D, assim, e, enfim, sendo o processo natural de uma grande empresa? Sim, ela pode, só que ela vai demorar muito mais. Isso já está provado. Ela precisa ali de uma solução inovadora já pronta pelo curto prazo de tempo que a gente tem. Os relatórios do IPCC estão cada vez mais claros de que ou a gente muda o quanto antes ou o cenário futuro se torna cada vez mais drástico. Então é aí onde mora essa solução das startups. Você se conecta à grande empresa consegue fazer aquela disrupção, mudar o seu ponto de dor ali, literalmente, e conseguir acelerar para um caminho mais limpo. Digamos assim não, é a realidade, é isso que a gente trabalha dia a dia, né? Não, e aí eu agora me conectei com uma conversa que eu tive com o próprio pessoal do banco, do Itaú, que eu estava percebendo assim, como é que as bicicletas, né, as bicicletas laranja, né, que apareceram em todas nas cidades, etc., como que elas fizeram uma transformação tão grande na mobilidade? Quantas ciclovias foram criadas a partir dali? Quantas pessoas também compraram sua própria bicicleta para isso? Quanto que isso impactou em entregadores de aplicativos de comida, porque eles usavam a bicicleta para fazer isso, porque não tinham nem condição de comprar uma bicicleta. Então, assim, qual é o tamanho do impacto sistêmico que isso causa com uma coisa que é tão diferente e que, não, a gente vai investir nisso. E muda toda uma cultura, né? E não é só em São Paulo, né? A gente vê que essas bicicletas elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Sim. Então, eu vejo muito isso, assim, o Itaú é um banco. O setor bancário, o setor financeiro é o de maior segurança que tem que acontecer, porque, né, a gente está falando de tudo, não só de uma estabilidade de uma instituição, mas também da segurança das informações, da segurança bancária, enfim, das transações, mas ele dá esse passo de disrupção, né, em muitos dos setores e lidera isso de uma forma muito importante, eu acho, né? E aí eu quero saber uma coisa. Você não é mais o pai dessa criança, né? Você abriu o seu coração, compartilhou com a Jana, e aí você tem mais uma missão aqui dentro. E conta um pouquinho aqui pra gente agora qual é essa sua próxima missão de você aqui dentro do Cubo. Justo. O filho cresceu e a gente leva o filho pro mundo, mas brincadeiras à parte, eu tenho um apego sentimental muito forte pelo Hub de ESG, até por conta dessa historinha que a gente está comentando, mas nos últimos 2 meses a gente começou uma transição mais forte desse processo, porque eu fui convidado para assumir a unidade de Corporate Success do Cubo. E o que isso quer dizer? O sucesso das companhias que estão aqui dentro. Hoje são aproximadamente 60 empresas entre mantenedores e memberships que estão aqui dentro do ecossistema do Cubo, buscando trazer para dentro do Cubo nas suas agendas de inovação aberta, se conectar com startups, e a gente está falando de diferentes setores. O Cubo ele tem hoje 10 hubs setoriais, 10 hubs temáticos, por isso que a gente chama hoje a nossa tese de Hub dos Hubs, né? E tem um aspecto importante, o ESG se torna transversal.
Nesse princípio, lá no princípio, né, nós começamos o Hub com a mentalidade de reunir as startups e assim por diante, só que ele foi tomando um porte cada vez maior. Até porque a temática é importante para todos os setores. Então ele se torna transversal, abarcando todos os outros hubs do Cubo. A gente começa a criar eventos em conjunto com os outros setores e assim por diante. Traz as agendas de social e governance também muito mais forte nos últimos meses. A gente juntou inclusive os pilares de diversidade do Cubo aqui dentro do Hub de ESG. E aí nesse processo eu assumo a área de Corporate Success e fico com o guarda-chuva com todos os hubs. E aí dentro desse momento eu encontro a Jana Brito, que é a atual Community Leader e responsável pelo Hub de ESG, para tocar essa agenda. Ela vem de mercado, com uma trajetória também muito forte em ESG, já foi founder, aliás, ainda continua founder, né? Ela brinca comigo, quem foi founder nunca deixa de ser. Ela continua com a parte dela da startup, mas vem para assumir o Hub e continuar essa história de expansão e crescimento, ou seja, até conectar, ela vem de uma consultoria, inclusive, então até conectar com mais corporações, expandir essa temática de ESG, mas obviamente eu não vou deixar de lado esse Hub, sempre que eu posso dar um pulinho aqui no 8º andar, mas abarco outros diferentes desafios. E aí muitos desafios ligados à inovação de diferentes setores e grandes companhias. O que não foge do ESG também. Isso que eu ia falar, né? Porque você vai começar a descobrir outras dores que estão ali por trás e que eles não tinham percebido ainda, porque tem um pouco dessa falta de lente, né? De lupa para poder enxergar. E aí, na verdade, é entender para um SG, né? Então, eu acho que nunca vai deixar. Não adianta, tem seu DNA aqui, então... Eu tive uma conversa com uma das minhas mentoras de carreira e de vida, muito conhecida, inclusive, eu posso falar o nome dela, Denise Rios, que sempre brinca comigo dizendo que não tem diferença entre o olhar da inovação e o olhar do ESG. A gente só não tinha feito essa associação tão rápida, mas hoje em dia não tem como se dissociar. E é muito nesse ponto. As empresas, inclusive, quando lembram que eu vim do Hub de ESG, me falam, inclusive, tem esse ponto, esse. E assim por diante. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande por inovação, de uma maneira em geral. Então eu consigo e tem sido um prazer enorme, assim, conhecer demais setores e buscar disrupção também para alguns outros temas, que vão além, de vez em quando, até além da fronteira do ESG, mas que de certa forma sempre vão se conectar. Então isso tem sido uma experiência bem legal, bem desafiadora também. É uma responsabilidade muito grande quando a gente olha para o volume e tamanho das companhias que estão dentro do Cubo, mas também é uma oportunidade da gente conseguir acelerar esse processo de disrupção tecnológica das companhias. Muito bom. E na verdade agora, para fechar aqui e entender assim o tamanho desse negócio, né? 60 corporações, se a gente tivesse um evento por semana de cada uma, já dá mais de um ano, né, de cada uma delas. E aí, quando você falou de escopo 3, nós estamos falando muito sobre impacto na cadeia. Então, eu acho que quando falam de impacto na cadeia, eles devem arrepiar da cabeça até o último dedão do pé, porque falam, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Só consegue com tecnologia de disrupção, né? Perfeitamente. O escopo 3 eu acho que é o pesadelo de todo executivo que olha para a temática de ESG com mais atenção, assim. Acho que todo mundo antes de dormir pensa e reflete no tamanho do seu Scope 3 e que inclusive é uma preocupação do próprio Cubo. E aí foi quando a gente se encontra, inclusive depois andando pelos corredores, é importante dizer isso, que as nossas histórias se unem novamente. A gente teve uma primeira conversa por vídeo, depois a gente volta a se reunir até pensando na própria gestão de resíduos do Cubo. Não sei se eu posso falar isso, você me diz. Pode. Mas agora, it's official. Exatamente. Né? Já estamos na esteira, em execução. Implantação, né? Literalmente. A 4 Hábitos vem para fazer toda a parte de gestão de resíduos do próprio Cubo. Muito nessa pegada do que a gente quer construir, do walk the talk, de melhorar os processos também internos, de pensar no Scope 3 do próprio Cubo. Isso é uma responsabilidade em conjunto. E assim, temos trazido cada vez mais eventos para discutir essas temáticas, e aí todo tipo de temática, tá? Agora falando até com o meu novo chapéu, a gente discute dentro do Cubo desde AI até soluções inovadoras para a transformação de oceanos, como já foi, transformações costeiras e assim por diante.
E muito nessa pegada de conseguir ter essa lente de olhar para toda a cadeia. Isso é bastante relevante e bastante impactante, não só para o escopo 3, mas também para a eficiência e para essa inovação disruptiva das empresas. Então a gente tem que olhar, quase que assim, né? É sine qua non. Você tem que olhar, se você vai olhar pelo ESG é um ponto, mas de qualquer forma, quando você pensa em eficiência e perenidade do seu negócio, você vai olhar para a sua cadeia de fornecedores, cadeia de suprimentos, enfim, como a gente quiser chamar, mas também para todos os impactos agregados ao seu negócio. Então, enfim, é um baita de um guarda-chuva. A gente está nessa jornada em conjunto. Legal, muito legal. A gente é muito honrado de ter essa oportunidade e eu acho que assim, a gente tem muito aliado a propósito do que fazer para que realmente não é só a gente, né? Então eu falo que 4 horas para mudar o mundo, mas ninguém muda o mundo sozinho. Exatamente. Então cada vez que a gente se encontra com pares que estão olhando para o mesmo lugar, a gente se sente um pouco mais empoderado nesse processo, né? Uhum. E agora, para finalizar, para aquelas pessoas que estão aqui assistindo, que são gestores ambientais, gestores de sustentabilidade, do mercado corporativo, eles entendem um pouco essa pauta, mas não tem tanta bagagem de argumentação com os tomadores de decisão. Como é que eles podem comprovar ou levar esses indicadores para o último nível, né, para a diretoria? Para que eles entendam, porque não é uma questão de convencimento, é uma questão de entendimento, né? Então, qual é a dica de ouro, né? Aquela dica de 1 milhão de euros que você daria para essas pessoas que estão assistindo aqui, de como é que eu começo, né? Perfeito. Eu acho que, inclusive, estávamos discutindo isso há poucas semanas durante a Climate Week em Nova York sobre esse desafio de como que você tangibiliza isso para a alta gestão das companhias, a alta liderança, sobre o impacto e sobre a relevância, né? E é literalmente o principal desafio, eu acho que na média gestão e para quem literalmente está com a mão na massa ali, é medir. A gente tem que medir. E parece simples, né? Você olha por um lado, parece simples. Ah, não, tudo bem, eu tenho aqui alguns números relacionados ao meu processo de produção ou ao meu negócio, assim por diante. Mas medir isso de uma maneira padronizada e continuar acompanhando ao longo do ano e conseguir levar isso para a mesa do executivo falando, olha, esse é o impacto. Tanto impacto voltado para a natureza, impacto voltado para o seu setor especificamente, mas também impacto financeiro, que aquele negócio ou que aquele impacto negativo vem gerando. Como que a gente consegue angariar mais recursos ou deixar de perder recursos quando a gente mitiga esses impactos que a gente gera, impactos negativos, né, que a gente gera. Isso ajuda, isso dá visibilidade. Quando a gente coloca isso no papel, literalmente com as medições e com os valores, é o primeiro passo para sensibilizar alguém que está acostumado a ler planilhas com números, né? E aí você traz isso à tona, depois você vai convencendo, vai levando ele para a produção, vai levando ele para, seja se for uma fábrica, lá para a fábrica e assim por diante, para ele sentindo do que a gente está falando, qual que é o tamanho daquele impacto e aí, enfim, até se dependendo da empresa, obviamente, mas se puder levar ele na comunidade da qual a empresa se relaciona, qual que é o impacto daquela atuação que a empresa tem para aquele ecossistema ou para aquelas pessoas, famílias, assim por diante, isso vai sensibilizando da importância e aí quando você traduz isso monetariamente, você ajuda nesse processo de convencimento. Eu acho que em uma frase, em um tweet, é medir. A gente precisa começar com a medição para avançar nas discussões. Porque, na verdade, ajuda na tomada de decisão, né? Total. Então, porque não se mede, não se... É a cultura da startup, né? Exatamente. Tomada de decisão baseada em dados. Exatamente. Muito bom. Data-driven na veia. Gente, é o seguinte, eu amo esse papo, né? E se a gente for continuar, acho que vai ter um chapter 2 dessa história, porque tem muita coisa pra gente conversar, mas esse é o Felipe. É essa pessoa linda, que a gente super se conectou desde o começo e que traz muito significado na sua existência. Então, muita gratidão por existir.
E muita gratidão por estar aqui com a gente, ter dado esse espaço aqui, que ele é super ocupado, gente, ele corre aqui o dia inteiro, não é? Faz parte do mas trabalho. ele conseguiu esse tempinho para estar aqui com a gente, então muita gratidão Muito mesmo. obrigado, Ana, muito obrigado muito a você. sucesso. E muito obrigado sucesso, novamente. conte com a gente no que a gente puder ajudar. E brilhe. Estou por aqui, conte comigo. Enfim, também estou à disposição para quem quiser bater um papo, tomar um café entre uma correria e outra, ou correr também pelo prédio aqui do Cubo. Estou à disposição, me chamem via LinkedIn, Felipe Guimarães ou qualquer outro contato que pode ser através da Ana também. Estou à disposição. Muito obrigado novamente pelo convite, é sempre um prazer. Se tiver segunda sessão, estou disponível. Vamos, foi uma delícia, fala. né? Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.